registrar aqui, certo? É o Fábio. Ele pede para entregar para a senhora, entregar no ritual dele, colocar no ritual ali, e a senhora abençoar. E todo mundo aí, todos que estão aqui dentro, todos passar energia positiva, que esse trabalho de amor seja realizado. Porque você tem que ter energia positiva. E tem que ter conexão. Todo mundo concentrado, porque todo mundo aqui tem Exu e tem Pombagira. É em nome de Exu e Pombagira esse trabalho.